A Associação Brasileira dos Produtores de Soja, em nome dos sojicultores de todo o país, lamentou com profundo pesar o falecimento do ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli. O presidente da AproSoja Brasil destacou o exemplo que Paulinelli deixou para os produtores. A ProSoja só tem que deixar agradecer todo produtor rural brasileiro, em todos os sentidos, seja da pecuária ou seja da agricultura, teve uma grande participação dele, sim. Vai ser o homem, vai ser o corpo, podemos dizer, não é nem a pessoa dele, mas o legado dele, felizmente. A gente trabalhou muito também para ter esse reconhecimento desse Nobel da Paz, infelizmente a gente não conseguiu trazer ao Brasil e principalmente para a pessoa dele. O sentimento fica e é muito grande pelo legado deixado aí pelo produtor rural brasileiro, especialmente o produtor de soja, ao nosso eterno ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli. Para o pesquisador da Embrapa, Evaristo de Miranda, além de iniciativas, Paulinelli também levantou diálogos importantes para o setor. Essas iniciativas foram importantes, porque eu mesmo participei de várias delas, porque você reunia pessoas, trazia ideias, e depois essas coisas, de uma forma ou de outra, acabavam acontecendo. Ele era um homem de diálogo, ele era um homem sempre aberto a argumentos. Hoje em dia está difícil, você chega com argumentos, o outro lado está com convicções, e aí é difícil construir. E o Alisson era um homem que construía consenso, construía diálogo. Acho que ele deixa, assim, um exemplo, né? Não diria um modelo, mas é um exemplo, né, de alguém patriota, que amava o Brasil, amava a sua agricultura e contribuiu muito para esse desenvolvimento, acreditando na ciência, acreditando no trabalho da Embrapa. Outro marco do ex-ministro Alisson Paulinelli foi o trabalho em prol da estruturação da Embrapa na década de 70. Ele deixou esse legado, né? Primeiro a Embrapa, né, estruturada aí nesses 50 anos, com grande participação dele, das lideranças do agronegócio, e ele sempre visionário, né, de ver hoje nessa discussão que a gente tem que pensar na agropecuária sustentável, não só do ponto de vista econômico, mas ambiental e social, e pensando nessa questão dos alimentos hoje, né, hoje se discute muito que a questão dos alimentos, a questão de segurança alimentar no país e no mundo, né, questão de paz, inclusive isso é uma das indicações dele para o Prêmio Nobel, né? E essa visão hoje que nós temos de ver o alimento, os sistemas agroalimentares na visão do consumidor, né? Hoje, né, a gente tem que pensar na pesquisa agropecuária, na inovação para a agropecuária brasileira a partir dessa visão do consumidor. Um grande líder do agro brasileiro que deixa um legado inestimável para a pesquisa e desenvolvimento do Cerrado. Não é por outra razão que o Brasil hoje oferece um dos 5 pratos de alimentos aos habitantes desse planeta. Isso é importantíssimo. Alisson Paulinelli deixa em mim particularmente a melhor lembrança. Recordo quando ministro da Agricultura, em várias oportunidades tive o prazer de recebê-lo. E o que queria Alisson? Oferecer sugestões, informações, e se oferecer a realizar algumas questões importantes ainda não resolvidas na agricultura. Considerado uma das principais referências do agro brasileiro, Paulinelli foi indicado 2 vezes ao Prêmio Nobel da Paz pelo trabalho voltado à segurança alimentar. Nós lançamos a candidatura do ministro Alisson ao Prêmio Nobel da Paz pelo que representou para a paz mundial. Nós fizemos esse lançamento em 2021, repetimos em 2022 e, infelizmente, ele não foi agraciado nenhum desses 2 anos. O nome foi novamente lançado agora, esse ano de 2023. Mas, e aí nós resolvemos prestar uma homenagem para ele no mês de dezembro. Foi uma homenagem muito bonita, em que teve a presença de pessoas relevantes do agronegócio brasileiro, e inclusive com a presença do presidente da Fiesp, o Josué Gomes. Para muitos profissionais e associações do setor, Alisson Paulinelli continuava atuando como um conselheiro, um mentor. Muito admirado como ser humano, é uma pessoa extremamente
bacana, uma pessoa que fez amizade com todos os brasileiros que tiveram a oportunidade de conviver com ele. Nós sentimos muito porque ele não é só o pai da agricultura moderna aqui no nosso Brasil, que viabilizou essa agricultura no Cerrado brasileiro, ele também não é só um dos pais da Embrapa. Ele é um mentor de muita gente, inclusive da nossa Abraleite, ele era o nosso associado de honra na Abraleite, presidente da Abramid, da entidade parceira, e era um grande conselheiro. Nós, inclusive, estivemos com ele no nosso Fórum Nacional do Leite ano passado, onde ele foi homenageado. Alisson Paulinelli cumpriu com maestria a nobre missão de tornar o Brasil um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo. Paulinelli montou com equipe extraordinária a mais espetacular agricultura tropical sustentável do planeta, e hoje nós exportamos para 200 países alimentos, energia e fibras, dando condição de vida a quase 1 bilhão de pessoas em todos os continentes. Esse é um legado inestimável que jamais poderemos pagar a Paulinelli. É o maior brasileiro dos últimos tempos. E a ele devemos essa condição fantástica de inserir o país no mapa da paz, porque não haverá paz, não haverá fome. Paulinelli acabou com a fome e trouxe a paz. Que Deus o tenha em toda a sua glória.